Você já percebeu uma contradição bem curiosa no Brasil? O Nordeste é uma das regiões mais pobres do país, porém, politicamente, é uma das mais poderosas. E podemos incluir também a região Norte. E como é possível que essas regiões com tantos problemas sociais concentrem tanta força no Congresso? Hoje no Língua e Poder, nós vamos falar de um paradoxo brasileiro e como que a linguagem acaba escamoteando e fazendo com que grande parte do país acabe meio que trabalhando para a outra parte. Eu sou Olavo Bactiniano, você está no Língua e Poder e já vamos começar analisando o mapa. Aqui a gente vai ter o nível de população, aqui está escrito baixa, né? Mas é baixa. Então a gente vai ter, olha, região norte, um estado muito pouco habitado, mas a gente vai ter um número razoável de cadeiras de deputados que a gente vai ver daqui a pouco. Como vocês sabem muito bem de geografia, nós temos aqui a região sudeste e sul, que são as regiões mais populosas. Mas como que esses grupos políticos, estou falando dos políticos, dessa região acabam implantando um sistema de poderio sobre o resto? Veja bem, o poder não vive só de números, ele também vive de discurso. Lá no Nordeste, no Norte, gira-se discurso ao redor de proteger o povo, combater a tal da elite e aquela promessa de assistencialismo. A linguagem acaba construindo uma ideia de que os políticos aqui serão defensores do mais fraco e oprimido. Só que eu acho que isso não é só aqui. Essa ideia também acontece muito no Sudeste, tá? Só que a língua ela acaba mascarando muita coisa. Enquanto há um discurso dos políticos aqui se vitimizando, eles acabam lucrando, enquanto que a população não. Enquanto o discurso deles fala em pobreza, essa pobreza é só do povo, para eles não. Então eles acabam ficando todos milionários e as famílias ficam no poder há décadas. Aqui, por exemplo, no Maranhão, a família de um ministro do Supremo, ela está no poder desde a época das capitanias hereditárias. Então é um negócio assim que já há décadas. A gente tem aqui no Ceará também, tem uma família muito poderosa e tudo. Então essas estruturas elas acabam se perpetuando, dentre outras coisas, porque a língua ela vai acabar criando imagem e o poder, depois que ele já vai se incrustando ali, ele começa a criar raízes e fica mais difícil de tirar, tá? Então é assim que vai nascer um paradoxo. O povo vai continuar pobre, o político rico, e isso continua concentrado. Mas por que eles acabam mandando politicamente, mas o povo ali, enfim, o povo é outro problema, né? Acaba que não recebe nada. A gente vai ver aqui, vou mostrar para vocês o mapa da quantidade de deputados, ó. A Câmara, como vocês sabem, elas têm 513 deputados. E a gente vai ter lá, o Acre vai ter 8. Enfim, nós temos aqui um número de cadeira que vai variar de acordo com o número de habitantes. Mas não é exatamente, o cálculo não é exatamente esse não. Eu já vou mostrar para vocês que não é, tá? E a gente vai ter, veja só as regiões. Enquanto lá a gente tem um monte de pequenos estados, ó, Alagoas, Tocantins, e a gente vai ter os do norte também, né? Amazonas e tal. Quando você soma a quantidade de políticos daqui, você consegue criar um bloco gigantesco que acaba se contrabalanceando ao bloco aqui do Sul-Sudeste, mesmo porque, mesmo dentro do bloco do Sul-Sudeste, você acaba tendo influência de algum tipo de ideologia e etc. aqui. Claro que o problema não é nem o Nordeste e nem o Norte, né? O problema é a gente viver num sistema que só promete, negocia, o povo fica esperando para sempre. Mas aí o que acontece? Como é que a gente pode perceber como seria caso houvesse uma mudança? Ó, pedir para calcular aqui na inteligência artificial, ó, que eles me deram um monte de respostas que não era aquilo que eu queria, né? Sabe, a gente sabe como é que essas inteligências artificiais elas acabam seguindo um modelo para nunca responder o que a gente pede. Eu tive que responder um monte de vezes. Como é que seria, como é que a distribuição atual? Elas têm Bahia 39, Ceará 22, enfim. Aqui são os números, né, que eu pedi aqui por estado. Então, a gente vai ter esses daqui, 151 lá nessa região, aqui no caso, a região Nordeste. Perguntei como seria o distrital, mas veja aqui como que aconteceria caso a gente fizesse uma estimativa puramente populacional, de população pura. Se isso acontecesse, ó, o número de cadeira, a gente teria aqui, por exemplo, o Nordeste, temos 151, ela ia cair para 144 cadeiras, tá? Então a gente teria
uma diminuição do número de deputados aqui. O Sudeste, com 179, ele ia ir para... Claro que isso aqui é mais ou menos, né, pessoal? Mais ou menos 198, então a gente teria aqui um aumento de 20 deputados, mais ou menos, né? O Norte, mais ou menos, ele ia para 42, ou seja, também haveria uma diminuição. O Sul acabaria que perderia também, e o Centro-Oeste acabaria ganhando, tá? Então, o Centro-Oeste acabaria sendo o mais beneficiado caso acontecesse isso. No caso aqui do Nordeste, ele sim perderia influência, tá? Não estou dizendo nem que isso seria bom, nem que isso seria ruim. No caso do Norte, seria um desastre. O Norte perderia, olha a quantidade de deputados. Só que pensa o seguinte, esse modelo acaba que ele penaliza regiões do país que tem uma população muito maior, que tem um PIB per capita muito maior. E se você é um político experiente, velho de guerra, como os políticos desses lugares aqui, eles acabam fazendo esse domínio absoluto da pauta da Câmara. Observe que aqui a inteligência artificial diz que não, se acontecesse isso aqui, o Sudeste teria o domínio. Poxa vida, mas hoje o Nordeste e o Norte, quando esses dois se unem aqui, eles têm o domínio da pauta, tá? Claro que você pode dizer, mas o Sul e o Sudeste poderiam se unir. Sim, poderiam, mas isso não vai acontecer. Principalmente porque aqui você tem grupos muito mais diferenciados ideologicamente. E esse grupo do Nordeste, ele acaba sendo um grupo mais coeso, votando mais junto e tal. E você vai ter gente aqui do Sul, gente do Sudeste, que devido ao discurso, e aí entra a questão do discurso de vitimismo, o que vai acontecer? Muitos políticos daqui do Sul e lá do Sudeste, eles vão começar a votar em pautas e políticas que favoreçam o Nordeste. Se fosse para favorecer o povo, eu acho que todo mundo apoiaria, mas acaba que isso serve para fortalecer os políticos do povo, tá? Então, o jogo da língua e do poder, quem controla a narrativa, pessoal, ela acaba controlando a realidade. E é exatamente isso que acontece. Esse sistema de poder que não é proporcional pela população, né, porque não é um voto distrital, que aqui no caso seria um voto distrital, e São Paulo ele acabaria tendo muito mais, porque ele tem muito mais gente, né? Agora também o distrital aqui, ele pegaria um distrito, ficaria mais localizado e um pouco menos ideológico. Acho que seria bom, seria mais ou menos como nos Estados Unidos, que o deputado ele vai olhar para a região dele. Eu acho que seria muito bom se acontecesse no Brasil. De toda forma, essas regiões acabam mudando no Brasil, e você pode perceber que sempre os presidentes do Senado, os presidentes da Câmara, são sempre líderes desse lado do Brasil. Dificilmente aparece ali um líder do Senado ou da Câmara que não seja dessas regiões, mesmo sendo regiões de população muito pequena. Porque pensa comigo, é muito mais fácil você conseguir trazer um político como o atual presidente da Câmara, por exemplo. Quantos votos será que esse presidente precisou para chegar lá na Câmara? Muito poucos. Enquanto para você vencer uma eleição aqui no Sul ou no Sudeste, enfim, no Centro-Oeste, é muito mais difícil. Você precisa de uma quantidade de votos muito maior aqui do que você precisaria numa cidade pequena, lá do interior, enfim, de um estado pequeno, com a população pequena. E acaba que com essa estrutura, com dificuldades muito menores, essas regiões acabam dominando o Brasil. E esse mapa aqui da população acaba mostrando como é que é um pouco mal distribuída. Olha o tanto de gente que tem aqui, a densidade demográfica que é muito maior do que a densidade demográfica aqui. Então seria de se esperar que o pagador de imposto daqui, né, isso sem contar, pessoal, como vocês sabem que dessa parte aqui para cima, essa parte aqui para cima, né, mas é no norte, ela não se sustenta. São os impostos dessa parte do Brasil que vai para Brasília, e aí acontece a aspas divisão, e a verba que chega aqui vai parar nos municípios de cada um desses lugares. Então, na prática, essa região tem um poder político, enquanto que essa região tem um poder financeiro. Mas esse poder financeiro, na verdade, ele é drenado para alimentar essa região. É um sistema estranho, é um sistema que talvez mereceria algum tipo de correção. Não sei o que vocês acham, deixa pra gente aí nos comentários. Até a próxima.